Então, pessoal, acabei de completar um dos meus treinos leves dessa semana. Foi esse aí que eu tô colocando na tela. Foram 9 quilômetros, pace de 5,25, frequência cardíaca média de 143. Mas nem sempre foi assim. Dá uma olhada nesse outro treino que eu tô colocando aí agora. No começo, há 2 anos atrás, quando eu estava começando a correr, o meu treino leve era de cerca de 3 quilômetros, num pace de 7 minutos e uma frequência cardíaca ainda mais alta. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha evolução na corrida, para vocês verem que com paciência e consistência a gente não precisa nada muito mirabolante para melhorar a nossa performance. E em junho de 2022, depois desse treino aí de 3 quilômetros, se alguém me dissesse que eu iria correr uma maratona em um ano, eu diria que é completamente impossível. Porque naquela época eu mal conseguia correr 1 quilômetro sem parar. Como é que eu poderia pensar em uma maratona? Mas foi justamente isso que aconteceu. Em junho de 2023, eu completei a minha primeira prova oficial de maratona, ou seja, os 42 quilômetros. Então, eu comecei a correr em abril de 2022. E eu comecei correndo, não treinando corrida. E eu sei que pode parecer confuso, pessoal, mas tem uma diferença aqui bem grande, na verdade. Quando a gente começa a correr, quando a gente simplesmente corre, que é algo fantástico, é algo simples, qualquer um, é só colocar o tênis e correr. Não precisa se preocupar com treino leve, treino intenso, em pace, batimento cardíaco, não precisa se preocupar com nada disso, é uma experiência muito boa, porque a gente não se preocupa com nada disso. Recomendo que tentem, porque realmente é muito bom. Mas fazendo desta maneira, simplesmente correndo, sem um planejamento, sem uma organização, sem um plano de treino adequado, eu percebi algumas coisas. O primeiro ponto que eu percebi foi: eu não sabia em qual ritmo que eu deveria correr. Então, cada vez que eu saía, só calçava o tênis e saía para correr. Não tinha um objetivo de tempo, de distância, de ritmo, de frequência cardíaca, não tinha objetivo nenhum. Simplesmente saía para correr e no ritmo que eu sentia que naquele dia estava ok. E fazendo isso, algumas vezes eu exagerava, me empolgava no treino e exagerava. E com isso, acabava impactando outros aspectos da minha vida, porque eu chegava em casa tão exausto que acabava impactando um pouco minha produtividade no trabalho, na faculdade, disposição para lazer, para fazer outras coisas. Então, o fato de correr naquele ritmo que novamente não tinha planejamento nenhum, acabava impactando esses outros aspectos da vida. O segundo ponto, eu não via evolução. Eu achava na minha cabeça, quando eu comecei, completa ignorância da minha parte mesmo, que eu ia começar a correr e depois de um mês as coisas ficariam mais fáceis, ficaria tudo mais simples, eu conseguiria correr, teria uma boa evolução. E isso não aconteceu. Corri ali um mês, quase 2 meses, sem planejamento nenhum, sem plano nenhum, e eu não vi a evolução que eu esperava ver. Na verdade, eu vi pouquíssima evolução. E terceiro ponto, que na época eu tinha ainda aquela mentalidade de no pain, no gain. Eu acreditava nessa de sem dor, sem ganho. Se não tá doendo o músculo, se não tá sentindo dor, é porque não tá funcionando. E aí eu aprendi com o tempo que para esportes de endurance, a corrida, por exemplo, ciclismo, natação, isso na verdade não é o ideal, não é bem assim. A gente tem que ter uma mentalidade um pouco diferente nesses esportes. E uma coisa que melhorou muito a minha experiência com a corrida foi justamente começar a treinar corrida, não apenas correr. Então, seguir um plano, seguir um método, não para ser profissional, não para melhorar e me comparar com os outros, mas sim para minha própria saúde mesmo. Isso me ajudou muito a conseguir desenvolver a consistência na corrida. Eu separei esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou compartilhar com vocês exemplos, resultados de alguns treinos para vocês verem como foi a evolução. Foi bem gradual, não foi da noite para o dia. A segunda parte, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências. O que eu aprendi nesses pouco mais de 2 anos seguindo esses planos de treino. E quando eu comecei a treinar corrida, foi com a Smart Band da marca Huawei. E basicamente o que eu fazia era seguir o plano de treino do aplicativo deles. Então eles iam criando ali os treinos para mim e eu ia fazendo o que eles me mandavam fazer. Basicamente isso significa que agora
Quem manda em mim não é mais só a esposa, mas o relógio também passou a mandar em mim. Os planos de treino da Huawei são baseados em frequência cardíaca. Então o aplicativo deles cria os treinos de vocês e orienta vocês durante o treino. Então se vocês estiverem mais rápido, com o coração mais acelerado, né, do que deveria, o aplicativo, o relógio, né, a Smart Band vai avisar vocês para desacelerar. Se vocês estiverem mais lentos, com a frequência cardíaca menor do que o que eles colocaram ali como objetivo, ele vai avisar vocês, o Smart Band vai avisar vocês para acelerar, para aumentar a frequência cardíaca naquele momento do treino. E de acordo com os resultados de cada um dos treinos de vocês, a Huawei, a plataforma deles, né, o aplicativo deles, vai ajustando os treinos seguintes. Então, se vocês estão conseguindo executar tudo certinho, estão com um resultado bom, nos próximos treinos, a Huawei, né, o aplicativo deles, pode aumentar a intensidade ou aumentar o volume de treino. Já se vocês não estão performando tão bem, não estão conseguindo entregar o que era esperado, eles vão ajustar o treino e reduzir a intensidade ou reduzir o volume. Isso que é um plano de treino adaptativo, que várias plataformas têm também, a Huawei é apenas uma delas. A primeira coisa que eu percebi é que 70%, 80% do tempo de treino era leve. Muito leve. Leve demais. Intercalando corrida e caminhada. E isso foi bem frustrante no começo, porque eu saía para correr e tinha que caminhar boa parte do tempo. E isso acabou sendo novamente frustrante, mas decidi confiar no processo. Decidi dar uma oportunidade para esse plano de treino e ver o que iria acontecer. E esse aqui que eu estou colocando na tela é um bom exemplo desses treinos extremamente leves. Então foram 4,4 km, pace médio de 8 minutos e 27, a frequência cardíaca de 135. Aqui, pessoal, como o meu condicionamento físico era praticamente inexistente, eu tinha que intercalar muito caminhada e corrida. Então qualquer corridinha que eu dava, o meu batimento cardíaco subia demais, aí o relógio avisava que eu tinha que desacelerar, e a maneira que eu tinha de reduzir o batimento cardíaco era caminhando. Então eu acabava intercalando muito caminhada e corrida nesse tipo de treino menos intensidade, né? Os treinos de zona 2. Mas aos poucos eu comecei a ver resultado, comecei a ver uma boa evolução. Em setembro, 3 meses depois de ter começado a treinar seguindo o plano de treino, eu já estava fazendo treinos ali de 6,7 km, como esse que eu estou colocando na tela, num pace de 7,30 e a frequência cardíaca de 135. Ou seja, em 3 meses, meu pace já tinha reduzido em praticamente 1 minuto por quilômetro, mesmo numa distância maior, e mantendo o mesmo nível de esforço ali na faixa de 135 batimentos por minuto. Inclusive no final de setembro eu já completei esse treino aqui, já consegui correr 10 km num pace de 7,37 e olha minha frequência cardíaca como estava, 129. Então esses treinos, pessoal, eu terminava de uma maneira muito confortável. Era um treino bem leve mesmo, mantendo esse ritmo, era bem confortável. Como eu falei já, não impactava o restante do meu dia, né? Outros aspectos da minha vida, era super tranquilo de completar esses treinos. E isso mesmo aumentando o volume de treino aos poucos. Isso que é importante mencionar. Esses planos de treino, eles vão aumentando o volume de treino de vocês, a quilometragem aos poucos. Quando eu comecei, em junho, no mês inteiro, eu corri na faixa de 60 quilômetros. Depois em julho já pulou para 75, em agosto já estava ali perto de 90 e em setembro deu um total de 100 km corridos. E nesse ponto, pessoal, as coisas estavam indo tão bem, funcionando tão bem, que em dezembro eu resolvi me testar. Bom, os 10 km naquele ritmo ali estava muito confortável. E aí eu comecei a me perguntar, será que eu consigo correr uma meia maratona, ou seja, 21 km? E foi o que eu fiz. Em dezembro, saí para correr e queria me testar, queria ver como é que seria correr uma meia maratona. Não foi uma prova oficial, foi só um treino mesmo, e o resultado foi esse aí. Corri os 21 quilômetros, demorou ali 2 horas e 17 minutos, num pace médio aí de 6,25, frequência cardíaca um pouco mais elevada, 156, mas eu terminei bem, terminei relativamente bem, não senti dor, não senti desconforto, foi relativamente tranquilo. Foi tão tranquilo que eu terminei esses 21 quilômetros decidido a completar a minha primeira maratona. E aí, terminando esse treino, eu já fiz a inscrição para a maratona de Porto Alegre de 2023, que seria em junho, ou seja, eu teria mais 6 meses de treino para completar a minha primeira maratona.
E esse aí que eu estou colocando na tela foi o resultado da Maratona de Porto Alegre. Continuei seguindo o plano de treino de dezembro até junho. E em junho de 2023, exatamente um ano depois que eu comecei a treinar corrida, seguindo um plano de treino, eu completei a Maratona de Porto Alegre. Deu ali 4 horas e 15 minutos, frequência cardíaca média de 160 e deu um pace médio ali de 5,59. Então, pessoal, principal mensagem aqui, eu não fiz nada mirabolante, não fiz planos mirabolantes e treinos específicos, eu basicamente nesse tempo, eu simplesmente seguia o plano de treino, fazia o treino leve, quando tinha intenso fazia intenso, mas mantive uma rotina consistente nesse ano inteiro, fazendo o que o relógio me mandava fazer. E eu fiquei extremamente, muito mesmo, satisfeito com o resultado. E eu continuo seguindo esses planos de treino desde então. Agora mesmo eu estou seguindo um plano de treino do relógio da Amazfit. Eu já consegui baixar o meu tempo na maratona por volta de 3 horas e 40 minutos. E a próxima prova, que deve ser em abril de 2025, eu quero ver se eu consigo finalmente baixar de 3 horas e 30. E agora passando para algumas experiências na corrida, né? Como foi a minha experiência na corrida, algumas coisas que eu faria diferente, o que eu aprendi nesse tempo. Primeiro ponto, que eu falo em vários vídeos aqui, reforço muscular e mobilidade. Isso é uma coisa que eu faria desde o primeiro dia, mas eu não sabia, quando eu comecei, né? E fez uma grande diferença quando eu comecei a fazer musculação, reforço muscular, né, regularmente, e fazer exercícios de mobilidade. Isso ajuda demais, pessoal. E quando a gente fala em fazer musculação, reforço muscular, não é virar fisiculturista, tá? Mas é importante a gente ter a musculatura em dia, ter o reforço muscular para aguentar os treinos e melhorar a nossa recuperação. Outra coisa que eu percebi com o tempo foi que a alimentação faz uma diferença absurda, pessoal. Alguns pontos, tá? Uma coisa que eu percebi é que quanto mais eu treino, mais a minha alimentação fica mais limpa, digamos assim. Porque, enfim, acabo querendo melhorar e a alimentação é um ponto bem relevante. Segundo, depois de um tempo que eu entendi a importância da proteína, inclusive para nós corredores e atletas de endurance, ciclistas, enfim, nadadores, triatlon no geral. No começo eu não dava muita importância para isso, focava muito no carboidrato lá, que é o mais popular, digamos assim, né? Mas depois que eu entendi a importância da proteína e melhorei minha alimentação de maneira geral para garantir o aporte adequado de proteínas, isso ajudou muito na minha recuperação, também no desenvolvimento de, enfim, melhorar, aumentar, né, a distância corrida e aumentar as velocidades também. Outro ponto que me ajudou bastante foi entender os números, entender como olhar o relatório do treino para me comparar comigo. Para mim, pelo menos funciona muito bem, me incentiva bastante, me motiva bastante eu ver um treino hoje que eu consigo correr, por exemplo, 10 km em 50 minutos, 50 e pouquinho, de uma maneira extremamente leve, e olhar lá para trás e ver que para eu correr 10 km em menos de uma hora, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a minha frequência cardíaca é um nível de esforço muito alto. Então, entender como olhar esses relatórios de treino me ajudou muito, me motiva muito a continuar, porque eu consigo claramente ver a minha evolução. Então, inclusive, esse é um dos motivos que me levaram a criar esse canal, ajudar vocês a entender como olhar esses números. Tem vários vídeos aí que eu já explico como fazer isso, para que eu realmente acredito que isso vai motivar mais as pessoas olharem para trás e ver, não, tá aqui, eu consigo claramente ver a minha evolução, ao invés de se comparar com aquele amiguinho do lado, se comparar com os treinos no Strava. Foquem em se comparar com vocês mesmos, olhar os relatórios de vocês e ver a evolução. Garanto que isso vai motivar vocês, pelo menos para mim funciona muito bem. Outro divisor de águas foi começar a repor eletrólitos e carboidrato durante o treino. Então, antes de começar a usar carbogel, coisas assim, eu fazia treinos longos e lá no final do treino, depois de 1h30, 2 horas de treino, sem repor nada, estava exausto. Quando eu comecei a repor, quando eu comecei a usar carbogel, por exemplo, me ajudou demais. Eu conseguia terminar o treino muito mais inteiro. Outra coisa que me ajudou bastante, pessoal, foi treinar ciclismo. Quando eu treino bike, eu obviamente não treino específico como a corrida, né? Mas
ela me ajuda na parte aeróbica. E a vantagem da bike, algumas, né? Uma delas, eu consigo treinar a parte aeróbica com menor impacto pro meu corpo, para as articulações. Segundo, sabe aquele dia que a gente não conseguiu sair para correr no horário que a gente esperava, por causa do trabalho, porque tá chovendo torrencialmente, que não é seguro sair para correr, dependendo de onde a pessoa mora. Tendo uma bike ergométrica, pode ser aquelas básicas mesmo em casa, ou na academia do condomínio, por exemplo, vocês conseguem fazer o treino aeróbico em qualquer situação. Então diminui a desculpa para não fazer um treino, né? Isso me ajudou bastante também. E uma das coisas, pessoal, que mais fez diferença na minha trajetória na corrida até agora foi finalmente entender o que é um treino leve e como é um treino leve. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como desenvolver resistência, eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem depois. E isso fez uma diferença absurda. Por exemplo, agora eu acabei de terminar o meu treino longo dessa semana, esse treino aí que eu tô colocando na tela. Então eu corri 21 km nesse pace aí que para mim hoje em dia é bem tranquilo. A gente pode ver ali pela frequência cardíaca, fica na minha zona 3, zona aeróbica, acaba não forçando muito. Inclusive, boa parte do treino eu também fico na minha zona 2, ainda mais leve. E isso eu consigo completar esse tipo de treino e não tem impacto nenhum no meu dia. Eu vou voltar para casa, como muita gente aqui tem os afazeres de casa a fazer. Então vou ter que chegar em casa, limpar, lavar roupa, organizar, estudar. E isso, um treino desses leve, dá volume, mas não impacta o restante do meu dia. Eu não vou estar cansado, não vou estar exausto. E isso para mim foi um divisor de águas, ajuda muito, ajuda demais a manter a consistência. Então, seguir um plano de treino te ajuda a ter disciplina na intensidade também, não só aquela disciplina do tipo, vou correr, não importa o que, não importa se estiver chovendo ou não, é aquela disciplina de fazer um treino mais leve no momento certo, né, no momento adequado, que não vai impactar a tua vida, não vai impactar outros aspectos da tua vida. Isso para manter a consistência faz muita diferença. E não pensem, pessoal, que ter uma planilha de treino, um plano de treino, seguir uma assessoria ou seguir esses planos de treino de aplicativo dos relógios, significa que vocês querem ser competidores, profissionais, querem performance. Não é isso. Ter um plano de treino vai ajudar vocês, novamente, a ter uma experiência melhor com a corrida. Quando eu comecei a correr, eu comecei a interagir com mais pessoas que correm. E infelizmente, eu via muita gente que seguia o ciclo padrão da corrida. Começava a correr, como eu comecei, que era sem organização, sem planejamento nenhum, e acabava exagerando. Lesiona, começa a sentir dores, lesiona, aí para de correr por um tempo, se recupera, volta a correr, exagera de novo, começa a sentir dores, se lesiona, para de correr. É um ciclo, eu vejo muita gente fazendo isso. E um plano de treino, por mais que, como eu mencionei lá no começo, às vezes tem aquele treino leve que é frustrante, mas isso ajuda vocês a ter mais consistência, mais longevidade na corrida, diminuir o risco de lesão. E novamente, aí com isso, não impactando outros aspectos da tua vida, a tua experiência com a corrida acaba ficando melhor. Então, eu recomendo, assim, para quem tem condições, para quem tem a possibilidade, contratar uma assessoria, um profissional é sempre a melhor opção. Não tendo essa opção, não tendo essa possibilidade, pega um plano de treino. Tem canais aí no YouTube que vendem planilhas de treino, que preparam planilhas de treino para vocês. Ótimos profissionais, eu não faço, tá, pessoal? Não sou capacitado para isso. Mas tem ótimos aí, eu já testei alguns, não vou mencionar ninguém aqui porque não quero falar bem, mal de ninguém, não é isso. Já testei isso, funciona muito bem. Ou assinatura de aplicativo, tem várias opções hoje em dia que são mais acessíveis. E não tendo a possibilidade também, deem uma estudada, invistam em conhecimento de vocês. Assistam os vídeos, entendam o que é um treino leve e tentem ter essa disciplina, essa organização de treinar leve, aumentar a carga de treino leve. Obviamente treino intenso também é importante, tá? Eu falo isso em outros vídeos também. Mas de ter essa disciplina do treino leve acaba sendo bem interessante para melhorar a experiência de vocês com a corrida. E se você chegou até aqui, no final do vídeo, e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal e aproveita para me acompanhar também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.